nutricionista e neste vídeo nós vamos falar sobre a importância da nutrição em pacientes com câncer no contexto da Covid-19. Mas antes, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem pode gostar e se inscreva no nosso canal. Como nós sabemos, a Covid-19, o coronavírus, ele surgiu no final do ano de 2019 na China e causou uma grande pandemia no mundo todo. E hoje nós vamos falar sobre o impacto dessa doença sobre os pacientes que estão em tratamento oncológico. Para isso, nós vamos responder algumas perguntas. Quando nós falamos de pacientes oncológicos, nós temos que lembrar que nós estamos falando de pacientes que fazem tratamento e por isso esses pacientes que estão em tratamento, eles são mais imunossuprimidos, ou seja, eles têm o seu sistema imunológico mais debilitado quando nós comparamos com pessoas normais que não estão em tratamento oncológico, em tratamento de quimioterapia principalmente. Além disso, existem também outros fatores da própria doença tumoral que leva esses pacientes, na sua atividade de doença, a terem uma resposta inflamatória mais crônica. Ela não é tão intensa, mas ela é crônica, e isso, logicamente, leva o indivíduo a algumas suscetibilidades maiores na sua resposta ao seu sistema imunológico. Por outro lado, a Covid-19, o coronavírus, ele também é uma doença de resposta inflamatória intensa e que, em alguns casos, evolui para uma síndrome respiratória grave. Então, como nós temos um paciente que já tem uma resposta inflamatória, o vírus, a entrada do vírus, ela pode agravar essa resposta inflamatória e levar a uma maior gravidade de doença. Então, esse aqui é um paciente, então, de maior suscetibilidade até ao agravamento da Covid-19. Um outro fator extremamente importante é a faixa etária. E normalmente a incidência do câncer ela começa a aumentar a partir dos 55, 60 anos de idade, que acaba sendo concomitante com o maior risco também dos pacientes quando adquirem a infecção por Covid-19. Então o idoso é um grupo de maior risco, tanto para a Covid-19 quanto para o câncer. Então, por isso, nós temos pacientes que estão em faixa etária de risco para as complicações da Covid-19 também. Bom, um outro fator importante são as deficiências nutricionais. E entre as deficiências nutricionais mais importantes está a deficiência da vitamina D, que ela é muito comum em pacientes com câncer. E nós sabemos que a deficiência da vitamina D hoje está mais claramente associada ao aumento da gravidade da infecção por Covid-19, tanto ao aumento da incidência, então o maior risco de adquirir a infecção com a deficiência da vitamina D, como também o maior risco de agravamento e morte por Covid-19 na deficiência da vitamina D. Outras deficiências vitamínicas também são importantes no contexto de uma infecção, no contexto da imunidade e de alguns oligoelementos também, como o zinco, por exemplo, que todos nós sabemos que ele é um importante cofator aí da imunidade para as células imunológicas, para um bom funcionamento das células imunológicas. Então, além da vitamina D também, esses pacientes com câncer podem ter outras deficiências que também podem comprometer o sistema imunológico. Entretanto, a gente não tem ainda evidências tão fortes como nós temos da vitamina D, dessa associação das infecções pela Covid-19, do seu agravamento com outros nutrientes. E um outro fator extremamente importante também é a microbiota intestinal, ou seja, a flora intestinal. O desequilíbrio dessa flora intestinal também é um fator de risco. A microbiota do paciente com câncer, ela pode sofrer alterações, o que nós chamamos de disbiose intestinal. Por quê? Principalmente por conta dos tratamentos, a quimioterapia, a radioterapia pélvica, abdominal, uso de antibióticos com frequência, que isso é muito comum em pacientes oncológicos também. E além disso, uma alimentação que muitas vezes não está tão adequada. Por quê? Porque esses pacientes têm muitas alterações do trato gastrointestinal e acabam modificando muito a sua alimentação. E isso tudo leva a uma disbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias patogênicas no intestino do paciente, o que é prejudicial.
E o desequilíbrio dessa microbiota intestinal, ele pode afetar o sistema imunológico, ele deixa também o sistema imunológico mais suscetível. Nós sabemos que a microbiota intestinal, ela tem uma relação muito importante com a imunidade. Existem estudos que mostram a relação de infecções do trato respiratório e a microbiota intestinal, mostrando que uma microbiota intestinal mais saudável está relacionada a uma proteção maior de infecções, tanto bacterianas quanto virais, do trato respiratório. Então, existe uma comunicação entre o intestino e o trato respiratório, portanto, esse é mais um fator que pode predispor os pacientes com câncer a maior risco de infecções. Por isso, a nossa preocupação também com a Covid-19 nesses pacientes. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal.